Aqui no canal a gente fala de muitos casos de fora, mas a verdade é que o Brasil também tem vários casos misteriosos e até um tanto controversos nas soluções. Então bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E agora que eu tô reparando que talvez a gente tenha que mudar um pouquinho a introdução, porque eu falo que toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, e talvez nas próximas semanas tenham 2, às vezes com exceção 3, e eu vou explicar pra vocês o motivo. Dessa semana agora, até mais ou menos na semana do dia 11 de julho, vai estar uma correria insana, porque vão acontecer algumas coisas muito legais aqui no canal, que eu vou estar aqui pra mostrar pra vocês, inclusive um projeto meu, que era do fim do ano passado, e que finalmente tá saindo do papel, e que é algo que eu nunca fiz antes, e que eu tô muito focada e muito ansiosa pra mostrar pra vocês o que é. Então vem muitas novidades aí, eu peço paciência pra vocês, porque eu garanto que pelo menos 2 vídeos longos toda semana ainda vai rolar, e vão saindo às vezes vídeos de creepypasta, às vezes vão vir casos extras, então não fiquem preocupados, os 2 vídeos que saírem vão ser de extrema qualidade, isso eu posso garantir pra vocês, e logo logo a gente volta com a mesma frequência de sempre. Então paciência, agradeço vocês por sempre estar aqui, independente de tudo, e essas coisas novas que estão vindo pro canal são 100% por conta de vocês, então muito obrigada por acompanharem, que a qualidade tá cada vez melhor porque vocês estão aqui acompanhando. Eu sei que às vezes fica chato e cansativo eu sempre ficar, tipo, sei lá, agradecendo e fazendo essas coisas, mas, sei lá, eu acho que é importante também eu mostrar pra vocês o quanto eu agradeço, e o lugar que eu tô chegando é 100% por causa de vocês. Eu acho que às vezes tem alguns influenciadores que perdem um pouco esse foco, né, de que, tipo, foi o público que colocou as pessoas no lugar onde elas estão hoje, e eu quero sempre mostrar isso pra vocês, que eu tenho isso na minha mente e que eu sei que é só por causa disso. Nossa, eu tô tão repetitiva, né? Acho que eu tô tendo um pico de... Sabe aquele pico de produtividade que daí você começa a falar tudo enrolado? Eu acho que isso tá acontecendo comigo. Eu vou tentar me acalmar pra poder falar esse caso da forma mais clara possível. E olha só, as pessoas que não gostam de introdução já estão me odiando. Então, sem mais enrolação, bora pra história. A praia de Serrambi é uma praia do município de Pojuca, localizada no litoral sul do estado brasileiro de Pernambuco. Ela fica entre o Pontal de Maracaípe e a praia de Toquinho. Também fica a mais ou menos 70 quilômetros da capital, Recife. A praia é famosa por ter várias casas de veraneio, atraindo vários turistas ao longo do ano, e também é um local muito bonito. Infelizmente, a região também foi palco de um caso muito misterioso. O mês de maio de 2003 era um mês normal para as duas amigas Maria Eduarda e Tarsila. As duas tinham 16 anos de idade e elas tinham se conhecido em um shopping de Recife, onde as duas moravam. A amizade delas fluiu de uma forma muito natural, apesar das duas terem alguns gostos um pouco diferentes. As duas eram mais ou menos da mesma classe social, elas frequentavam matinês, gostavam de passear no shopping, de vez em quando iam em algumas baladinhas da cidade. As duas eram vistas juntas de forma frequente. E aqui a gente tem várias versões da história. Algumas pessoas dizem que elas eram melhores amigas, outras diziam que elas eram amigas, mas não assim, super melhores amigas inseparáveis. Tiveram até boatos de que as duas namoravam, mas esses boatos já foram descartados. Como a gente bem sabe, o dia 1º de maio é dia do trabalhador e feriado, e naquele ano esse feriado ia cair no meio da semana, ou seja, ia ter um feriado prolongado. As duas começaram a planejar o que elas iam fazer, e elas descobriram que ia ter um show na sexta-feira. Esse show ia acontecer na praia de Serrambi. Então elas se programaram para ir juntas e não ficou muito claro se elas iam ficar em alguma outra casa. O fato é que elas encontraram um amigo, colega, nesse show chamado Tiago. O Tiago também tinha uma idade próxima da delas e ele era da mesma turma, então eles se conheciam ali. Os pais do Tiago também tinham uma casa na região, e aí durante esse show ele comentou que ia ter um churrasco na casa
pergunta se elas não queriam ir também. As duas toparam e várias outras pessoas que estavam no show também foram convidadas. O churrasco já estava programado há algum tempo, então no local tinham familiares do Thiago, tinham amigos da família, tinham amigos dele, tinha bastante gente. Chegando lá, as duas beberam, se divertiram, encontraram alguns outros conhecidos, e a família do Thiago também tinha uma lancha. Em determinado momento da festa, eles chegaram com essa ideia de que talvez no dia seguinte eles podiam fazer um passeio. O homem responsável por dirigir a lancha disse que tudo bem, só que só cabiam 9 pessoas. Então no dia seguinte estava confirmado que eles iam fazer esse passeio. As meninas dormiram na casa do Thiago. No dia seguinte todos acordaram e eles iam para uma praia próxima. E era bem próxima mesmo. De lancha dava cerca de uns 10 minutos. Essa praia tinha alguns quiosques com bares, então eles podiam aproveitar o dia. A única coisa que o responsável pela lancha, que estava dirigindo, disse é que eles precisavam estar de volta no local combinado às 4 horas da tarde. Isso porque depois das 4, a maré ia subir, eu não sei exatamente qual seria o problema, mas eles não iam conseguir voltar mais. Então estava combinado que eles podiam fazer o que eles quisessem ao longo do dia, mas às 4 horas precisava todo mundo estar de volta. A Maria Eduarda e a Tarsila toparam, então depois que todo mundo foi ali se ajeitando nos quiosques, elas tiraram os sapatos que elas estavam usando, eram chinelos, e elas decidiram fazer uma caminhada pela praia. Então as duas avisaram o pessoal e saíram andando. As duas foram conversando, se distraindo, aquela era uma região em que elas conheciam bastante gente, então de vez em quando elas encontravam algum conhecido, e aí quando elas foram ver, elas já tinham andado 5 quilômetros. No meio do caminho, um dos conhecidos delas também tirou uma foto, e essa foto estava marcando mais ou menos 4h20 da tarde. Ou seja, elas já tinham passado do tempo para voltar e pegar a lancha de volta para casa do Thiago. Apesar delas decidirem voltar, quando elas viram que elas estavam atrasadas, elas ainda tinham que percorrer de volta aqueles 5 quilômetros, então é claro que quando elas chegaram no ponto de encontro já não tinha mais ninguém. O problema é que elas estavam sem nada. Elas tinham um pouco de dinheiro, mas elas estavam sem bolsa, sem telefone, nada para poder se comunicar com alguém e pedir uma carona ou avisar que elas ainda estavam ali. Elas não tinham levado o telefone porque, primeiro, 2003, apesar da gente já ter celulares, não é como é agora que ninguém se desgruda de smartphone. E além disso, como elas imaginavam que elas iam voltar com a lancha às 4, elas nem pensaram em levar. Então agora, pensando no que elas poderiam fazer, as duas se encontraram com um ex-namorado da Tarsila que tava ali na praia. Eles pediram pra ele levar as duas de volta pra Serrambi, mas ele falou que ele não podia. O que ele podia fazer era emprestar o celular pra que elas ligassem pra alguém. Uma delas ligou pro Thiago, mas ele falou, não tem como eu sair daqui e buscar vocês, tipo, dá um jeito de voltar. Aqui pra mim não ficou muito claro se elas pegaram uma carona com esse ex-namorado ou com algum outro conhecido que tava na praia, mas ele deixou as duas no centro de Porto de Galinhas, porque ele acreditava que era um local mais movimentado, mais iluminado e menos perigoso para elas conseguirem entrar em contato com alguém ou então pegar uma carona. Nessa hora já estava começando a escurecer. As duas entraram em uma padaria e compraram um maço de cigarros. É mais ou menos nesse local que elas encontram um outro conhecido que também não podia dar uma carona para elas, mas ele empresta o telefone de novo e aí elas conseguem falar com a família. Mas elas não falam nada demais, é uma coisa meio tipo, ai, a gente veio aqui na praia, a gente tá tentando voltar, mas tá tudo certo. Depois desse telefonema, uma delas estava muito apertada para ir no banheiro, então elas foram andando até um banheiro que tinha ali na região. Elas não acharam aquele banheiro com uma aparência muito legal, mas depois disso não fica muito claro o que aconteceu. De acordo com o depoimento do Thiago, cerca de 10 horas da noite, ele foi até Porto de Galinhas para ver se encontrava as duas garotas, afinal elas não tinham voltado para casa. Mas quando ele não encontrou as duas lá, ele voltou e achou que talvez elas já tivessem voltado para casa dos pais ou algo assim. Mas é claro que os familiares, tanto da Tarsila quanto da Maria Eduarda, começaram a se preocupar ao não ouvir mais notícias delas, principalmente porque elas já deviam ter voltado para casa. Então no dia 5, no domingo, eles decidem se mobilizar e ir atrás das duas. Eles já tinham entrado em contato com a casa que as duas deveriam supostamente ter ido dormir e até mesmo com outros amigos, mas ninguém sabia delas. O pai da Tarsila foi para a delegacia imediatamente abrir uma ocorrência, mas parece que a polícia não queria se movimentar muito. Talvez eles achassem que eram só adolescentes que tinham ido para uma festa e que logo iam aparecer em casa. Então nesse primeiro momento, eles não saíram muito atrás das duas. Só que o pai da Tarsila era muito ativo e ele tinha o costume de fazer algumas trilhas por ali. Ele mesmo tenta fazer uma investigação e seguir o percurso
endereço onde a filha dele teria seguido. E foi por conta disso que a gente descobriu algumas outras informações. Uma testemunha veio à frente dizendo ter visto as duas. Ela disse que não ouviu que elas estavam conversando, mas que as duas estavam se revezando para fazer ligações em um orelhão. Depois, ela disse que elas saíram em direção a um banheiro. Elas foram até um bar próximo, onde os donos se recusaram a deixar elas usarem o sanitário, e depois elas teriam ido para um outro imóvel onde funcionava um tipo de videogame, e a testemunha não tem informação se deixaram elas usarem o banheiro lá dentro ou não. Depois ela disse que elas voltaram perto daquele bar e começaram a pedir carona para os veículos que estavam passando. Ela disse que as duas teriam entrado em um veículo e uma outra testemunha confirmou esse fato, dizendo que era uma van com porta corrediça e bem alta. Guardem essa informação porque depois a gente vai voltar nisso. A testemunha também relatou que a Tarsila estava usando um vestido de cor laranja e estava descalça. Ela também tinha uma pulseira e óculos que estavam prendendo o cabelo. Já a Maria Eduarda estava usando um short branco com detalhes verdes e camiseta branca. Essas informações batiam com aquela última foto tirada das duas. Na semana que se seguiu, os familiares focaram em tentar encontrar as duas garotas. No dia 13 de maio, o pai da Tarsila estava fazendo uma ronda junto com um amigo de moto nos arredores para ver se encontrava alguma coisa. Eles entraram no meio de um canavial quando o amigo dele teve uma descoberta terrível. Os corpos das duas garotas tinham sido jogados ali e eles já estavam se decompondo. Pelo estado dos corpos, parecia que elas já estavam mortas há cerca de uma semana, ou seja, pouco depois delas terem desaparecido. E a situação desses corpos também era bem estranha. Parecia que as duas tinham sido escalpeladas. Elas também estavam com unhas faltando e alguns ossos. Isso poderia ter sido obra de animais necrófagos da região. Não parecia que elas estavam exalando um odor muito forte e as roupas de baixo delas estavam erguidas para cima do joelho. As duas tinham sido mortas a tiros e a Maria Eduarda tinha 2. O bizarro é que no corpo da Maria Eduarda, os indícios mostravam que os tiros tinham sido dados depois que ela já tinha sido morta. Isso fez com que os investigadores chegassem na teoria de que ou os tiros foram feitos para garantir que ela tinha morrido ou então para acobertar alguma outra causa. Também não ficou muito claro se elas tinham sido mortas ali no canavial ou se tinha sido em outro lugar e depois levadas para lá. O pai da Tarsila entrou em contato com a polícia para alertar que eles tinham encontrado os 2 corpos. E ele disse que só tinha reconhecido a filha por conta de uma pulseira que ela estava usando e que ele tinha dado para ela. Supostamente a polícia teria recebido uma ligação dizendo aonde estavam os corpos também, o local exato, mas essa ligação nunca foi rastreada, ninguém sabe quem foi. Então, ou alguém já tinha encontrado os corpos antes, ou então foi o próprio responsável que ligou. A perícia chegou junto com os policiais para coletar DNA e a partir do momento em que a notícia vazou, diversos familiares, amigos, pessoas conhecidas, curiosos, todo mundo foi para a cena do crime. E vocês sabem a bagunça que isso faz. Ninguém tava nem aí em tentar manter as evidências. Se tinha alguma marca de veículo na areia do canavial, já tinha desaparecido. E aí juntou um monte de pegadas, gente lá com garrafinha de água, jogando garrafa de água, jogando bituca de cigarro, 100% contaminando a cena. O caso já era muito misterioso e os vestígios ainda estavam se perdendo. Bom, agora com o corpo, os policiais decidiram finalmente começar a investigar. Então foi aí que eles escolheram o primeiro depoimento dessa testemunha que disse ter visto as garotas entrando em uma van ou então uma Kombi. Então a gente tinha 2 pessoas falando que viram elas entrando em um veículo, mas uma delas estava falando que era uma van, a outra estava falando que era um tipo de furgão ou Kombi. Então tinha essa divergência. Tinham 2 indivíduos na região que faziam esse trabalho de transporte de pessoas com uma Kombi. Esses eram os irmãos Marcelo e o Valfrido. Eles também tinham um terceiro irmão, só que a gente vai falar dele daqui a pouco. Os 2 foram levados para interrogatório. É muito importante mencionar que na cena do crime em que as garotas estavam, tinham alguns objetos, tipo uma lâmina aleatória, um papel de bala. E quando foi feita a perícia na Kombi dos irmãos, também tinham papéis de bala, lâminas e vários fios de cabelo. Só que como eles faziam esse trabalho de transporte de pessoas, é claro que iam ter muitos itens ali, principalmente fio de cabelo. Gente, eu não sei vocês, mas eu deixo a minha marca de fio de cabelo pra onde eu vou. Não tinha nada muito determinante ali. E aí a polícia
de alguma forma, encontrou uma amante de um dos dois irmãos. E essa amante tava com um óculos que era parecido com o que uma delas tava na cabeça. Esse óculos foi muito usado para mostrar que os dois eram culpados, mas o óculos era parecido, não exatamente igual, e a gente não sabe aonde esse óculos foi parar. O Valfrido e o Marcelo negavam ter dado carona para as duas, até porque nesse dia eles disseram que eles ficaram em casa e tinham emprestado a Kombi para uma outra pessoa. E num primeiro momento, a polícia não foi investigar a casa do Thiago ou ouvir o Thiago e as outras pessoas que estavam nessa festa. O pai da Tarsila estava acreditando muito que os dois combeiros eram os responsáveis pelo crime. Já a família da Maria Eduarda ficou na dúvida. Na verdade, a família dela se dividiu. O pai acreditava que eram os dois, mas os outros membros não tanto. Até porque as evidências que a gente tinha, que supostamente ligavam os dois ao crime, não eram suficientes, eram muito fracas. Um dia depois dos dois irmãos terem sido colocados em prisão preventiva, aquela mesma testemunha deu um segundo depoimento. Só que agora ela dizia que ela tinha condições de identificar o cobrador da Kombi com clareza, porque a iluminação do local era boa. Ela disse que reconheceu com segurança que o Valfrido era o cobrador, que ele tinha se afastado para que as duas entrassem no banco da frente da Kombi. Ela comentou sobre as orelhas dele e uma pinta que ele tinha no rosto. E esse segundo depoimento dela aconteceu um dia depois das notícias mostrando eles na TV, então foi um pouco suspeito, porque mesmo que ela conseguisse ver um motorista da van, ela conseguiu reparar até na pinta que ele tinha na bochecha. O promotor não ficou nada contente com essa investigação da polícia. Ele pediu mais investigações antes dele entrar com uma denúncia. Foi aí que a polícia descobriu que o terceiro irmão dos dois combeiros, o Roberto, estava envolvido no homicídio de uma jovem de 21 anos. Ela tinha sido morta a tiros e desovada em um canavial. E aí, nesse meio tempo, enquanto estava rolando esse caso, o Roberto tinha sido preso. Como o promotor decidiu não fazer a denúncia, o prazo da prisão temporária dos dois irmãos acabou e eles foram soltos. Em 2004, a Polícia Federal decidiu assumir o caso. Eles revisaram tudo que tinha sido feito pela Polícia Civil e chegaram na mesma conclusão que eles, que os responsáveis pela morte das meninas eram os combeiros. Só que ainda assim o promotor não aceitou por falta de evidências. Eles tinham o depoimento de só uma testemunha. E o bizarro é que essa testemunha tinha um contato muito próximo com a polícia. Inclusive, eles deram vários presentes pra ela, tipo um chá de bebê. Como desde o começo a cena do crime já tinha sido muito contaminada, a gente não tinha grandes novidades do que podia ter acontecido. Teve uma testemunha que também alegou ter ouvido gritos de garotas próximo à casa do Thiago, lá em Serrambi, e tiros depois. Isso abriu uma nova perspectiva, porque as pessoas começaram a pensar, tá, então elas conseguiram voltar para casa do Thiago? Será que aconteceu alguma coisa na casa? Um acidente, talvez? Uma delas faleceu, e aí as duas morreram, ou então uma delas morreu, e aí eles decidiram matar a outra para que ela não falasse o que tinha acontecido. Eles tentaram fazer parecer que foi um crime para eles não serem incriminados, afinal eles tinham muito dinheiro. Enquanto isso, o caso ia e voltava. A polícia mandava pro promotor, ele pedia novas diligências, a polícia concluía de novo que eram os dois, o promotor falava não, até que dois novos delegados assumiram o caso. Eles chegaram na mesma conclusão que a polícia. Em 2008, esse promotor foi afastado, e aí a Procuradoria-Geral designou dois promotores para analisar o inquérito. Dois promotores que não tinham nada a ver com a história, eram ali imparciais. E aí eles chegaram na mesma conclusão que a polícia. Em 2010, finalmente foi marcado um julgamento. Depois de 5 dias, o Valfrido e o Marcelo foram absolvidos. E aí várias polêmicas aconteceram durante o julgamento e depois. Por exemplo, algumas fontes dizem que uma das juradas chegou para um dos irmãos assim que o julgamento acabou e disse: "Viu, eu falei que vocês iam ser absolvidos". E isso teria gerado uma revolta, porque não é para os jurados conhecerem os réus, eles têm que ser imparciais. E aí o pai da Tarsila teria pedido uma anulação do julgamento, mas essa anulação nunca foi dada. E aí esse veredito trouxe ainda mais dúvidas para o caso. Se não tinham sido os dois combeiros, então o assassino poderia estar entre os amigos que estavam na casa
casa do Thiago naquele dia, a polícia, nesse caso, pareceu bem relutante em investigar o Thiago e a casa dele. Parece que a casa dele só foi periciada 6 meses depois que os corpos foram encontrados. Eu não sei o que vocês acham e eu não sei se tem pessoas aí de Pernambuco, mas eu li alguns comentários em publicações e até vídeos sobre o caso, e me parece que a maioria das pessoas acredita que os combeiros são inocentes e que eles estavam sendo incriminados por serem de baixa renda, por pessoas ricas estarem envolvidas e querendo se safar, então eles tentam colocar a culpa na parte mais vulnerável, coisa que acontece bastante. Nesse meio tempo também teve uma certa polêmica com o Thiago Brenan, que durante as investigações parece que circulava um e-mail dizendo que ele poderia ter algum envolvimento com a morte das duas. Esse segundo Thiago também frequentava a praia de Serrambi. Durante as investigações, ele também foi convidado a depor em 2006. A polícia disse nunca ter encontrado algo que ligasse ele ao caso. Ele também alega que ele estava fora do país. E por que surgiram essas polêmicas? Porque no ano passado, ou esse ano ainda, se eu não me engano, ele foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de estupro em regime inicial fechado. Ele também é réu em outros casos relacionados. E ele também foi responsabilizado por agredir uma mulher em uma academia de ginástica que fica dentro de um shopping de luxo em São Paulo. Então, muitas pessoas acreditam que tem algum envolvimento dele no caso, e muitas pessoas que acreditam que os caroneiros foram vítimas de uma armação. Apesar dos corpos das meninas estarem em decomposição quando eles foram encontrados, parece que não tinha nenhum vestígio delas terem usado drogas, apesar de um dos peritos não descartar uma overdose. Então, assim, eu não sei como isso funciona ou como são esses testes, mas talvez uma teoria seja que uma delas passou muito mal na festa, que diziam que era regada a drogas e bebida, acabou morrendo. Eles tinham que, sei lá, dar um jeito de não parecer que tinha acontecido na casa para não serem responsabilizados. E aí eles fingiram um crime, um assassinato, e a outra garota, que era amiga por ter ficado sabendo, também teve o mesmo destino? Não sei. Bom, quero saber o que vocês acham, e esse foi o caso de hoje. Até a próxima.